Trazemos agora uma declaração da primeira-dama, Janja da Silva. Ela criticou a falta de mulheres no Supremo Tribunal Federal. Na presença de Carmen Lúcia, única ministra da Corte atualmente, ela disse que fica incomodada com o cenário e espera mudanças. Vamos acompanhar. Toda vez que eu chego em algum evento lá no Supremo, eu vou direto para ela. Porque eu sempre entro naquela sala, é uma sala muito masculina e aquilo me incomoda muito. E aí eu sempre busco a ministra Carmen lá para a gente ficar conversando, na verdade. Eu vou me socorrer na ministra Carmen. Eu espero, realmente, é um espaço muito difícil, mas eu espero que logo, aquele espaço também seja um espaço de mais mulheres. Vamos falar com Theo Cury. Theo, força guerreira, única ministra mulher do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia. Ambiente dominado por homens. E quando a gente olha para os poderes da República, são todos dominados por homens. A gente fala aqui do Supremo Tribunal Federal, legislativo tomado por homens, executivo também. A gente teve a eleição do presidente Lula, ele trazia ali como uma das bandeiras justamente um equilíbrio na distribuição dos cargos. E que não veio. Quando a gente vê a retirada de algumas ministras do poder, elas saem e entram homens. É um trabalho muito grande a ser feito por toda a sociedade. Exato, e não só isso, né? Não só a bandeira de Lula como candidato à presidência da República foi de uma maior participação feminina na política e no governo, como ele também teve um apoio muito grande de mulheres que preteriam Jair Bolsonaro na presidência da República, principalmente pela postura de Bolsonaro ao longo dos 4 anos de governo com relação ao eleitorado feminino e com relação às mulheres, a forma com a qual ele tratava mulheres, muitas delas, inclusive jornalistas aqui no dia a dia da cobertura da presidência da República. O presidente Lula foi eleito depois de vencer as eleições contra Bolsonaro, tomou posse, escolheu ministras para cargos chaves do governo federal e ao longo do primeiro ano de mandato demitiu 3, por exemplo, Rita Serrano, da presidência da Caixa Econômica Federal, Daniela Carneiro, que era ministra do Turismo, Ana Moser, ministra do Esporte. Então houve uma subrepresentação feminina dentro do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E no Supremo Tribunal Federal não é diferente, houve uma campanha muito forte para que o presidente indicasse uma ministra mulher para as 2 vagas, para de Cristiano Zanin, que assumiu a vaga, obviamente, no lugar de Ricardo Lewandowski, para a vaga principalmente de Rosa Weber, para que houvesse uma substituição de uma ministra mulher por uma outra ministra mulher. O presidente indicou, então, Cristiano Zanin no ano passado para o lugar de Ricardo Lewandowski e indicou para a vaga de Rosa Weber o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. Houve uma campanha grande, inclusive, de ministras mulheres de dentro do governo do presidente Lula para que houvesse uma representatividade ainda maior, mas isso não aconteceu. Então essa fala da primeira-dama Rosângela Silva acontece logo depois de o presidente não ter escolhido uma mulher para o cargo que ele poderia ter escolhido, porque há grandes nomes na magistratura que poderiam, e de juristas mulheres que poderiam ter sido escolhidas para ser ministra do Supremo Tribunal Federal. Óbvio que essa é uma decisão que cabe ao presidente, levando em conta os critérios que o presidente acha que deve ter o seu ministro do Supremo Tribunal Federal, seu indicado, seu escolhido a ministro do Supremo Tribunal Federal. Fato é que nas 2 ocasiões que teve, ele não escolheu uma mulher, e essa crítica da primeira-dama, totalmente válida, e é necessário que haja essa crítica de ausência de uma representação ainda maior de mulheres, principalmente na Suprema Corte do Brasil, que decide temas tão delicados. Por exemplo, a gente está vendo que homens vão definir sobre a possibilidade ou não de se criminalizar ou se descriminalizar o aborto, algo que é inerente da mulher, e que é a mulher que deveria tomar essa decisão e ter voz para tomar uma decisão como essa. Mas, e eu deixo essa frase da ministra Rosa Weber pouco antes de se aposentar, que disse que antes de 12 anos não haveria uma mulher na presidência do Supremo Tribunal Federal, levando em conta que todos os ministros que tem pela frente na linha sucessória depois de Rosa Weber para assumir a presidência, como Luiz Roberto Barroso agora na presidência, Luiz Edson Fachin na sequência, Alexandre de Moraes, todos vão ficar 2 anos. Então vai ter um período de pelo menos 12 anos, subindo para 14 agora com Flávio Dino à frente do Supremo Tribunal Federal mais adiante. Então
um período de pelo menos 14 anos sem uma mulher na presidência do Supremo Tribunal Federal, pautando temas que são importantes e que têm impacto na vida da população feminina do Brasil. Ausência de representatividade, Théo Cury. Théo, a gente vai seguir falando sobre essa desigualdade de gênero, a gente está destacando aqui essa desigualdade, essa desproporcionalidade nos poderes, mas também nas empresas. Acompanhamos isso.